O jornalista Leandro Demore denunciou que a Fraport AG, concessionária alemã do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, não tem agido para drenar a pista, apesar de todo o transtorno que a interdição do terminal causa ao Rio Grande do Sul. Tanto a pista quanto o próprio prédio do aeroporto ficaram submersos durante as enchentes que atingiu Porto Alegre. Vamos entender esse caos lá no Rio Grande do Sul e a empresa amiga aí que protegeu a outra empresa? Vamos ver como é que é esse assunto aí, porque privatizar só na hora dos lucros, é isso mesmo? Vamos ver. Trazendo aqui com a gente Pedro Zambarda para contar essa história. Ainda estão acontecendo alguns alagamentos mais pontuais, né? Ainda não está tudo resolvido no Rio Grande do Sul. Essa questão do aeroporto é uma das questões mais importantes porque mexe muito com a economia do estado, Pedro, e parece que a treta está longe de acabar. Tá longe de acabar, Lúcio, e é uma coisa muito interessante. Ela me parece reviver um pouco o que eu vivi, por exemplo, quando eu entrei no Diário do Centro do Mundo como repórter, eu fiz um documentário sobre a responsabilidade do Alckmin na falta de água. E aí era muito engraçado, eu cobri a CPI da Sabesp, né? Agora a Sabesp, o Tarcísio tá tentando privatizar a Sabesp, mas na época o governo Alckmin já falava em privatização e era muito engraçado. O DCM, a Carta Capital, os veículos de esquerda faziam uma cobertura mais crítica ao governador. E aí era muito engraçado, porque o Estadão era o veículo onde o governo tentava defender, fazendo outras reportagens assim mais favoráveis à gestão de água, sendo que estava faltando água na cidade. Na maior metrópole da América Latina, a gente tinha pontos da cidade que estavam absolutamente secos, porque estava tendo uma seca e as reservas do Cantareira não estavam sendo cuidadas. Mas o fato é que a gente vê nesse caso da Fraport, repetindo com o meu camarada Leandro Demore, a mesma coisa que eu vi lá atrás em 2015, assim, porque o ICL está fazendo uma cobertura exemplar dessa privatização feita pelo Nelson Marquesan. E eu acho que é melhor até, Lúcio, ao invés de eu ficar falando aqui, botar o Leandro Demore para falar desse escândalo, porque ele bota os pingos nos is. Ele chama lobista de lobista, veículo de imprensa safado, com uma consideração, por incrível que pareça, dentro da RBS, a Kelly Matos, da RBS não, da Rádio Gaúcha, foi uma das pessoas que lembrou o governador Eduardo Leite sobre o alagamento do aeroporto. Mas depois dessa pergunta dela no Roda Viva, eles não abordaram mais da mesma forma. Vamos deixar o Leandro explicar essa história. Do ICL. Vamos recuperar um pouquinho o que aconteceu antes disso, tá? Tava tudo um caos. O Pimenta sequer tinha sido virado o ministro lá da reconstrução. E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e a imprensa local, principalmente a RBS e Rádio Gaúcha, os quais eu elogiei reiteradamente aqui pela cobertura que estavam fazendo no começo das enchentes, depois começaram a atuar como lobistas da Fraport. Vamos colocar as coisas do jeito que elas estão aqui, tá? Governador, não gostou? Processa, reclama, esperneia. Semana passada começou a me seguir no Instagram. Acho que está gostando das coisas que a gente está postando lá, né, governador? Nunca respondeu, nunca dá bola, faz de conta que a gente não existe. A Rádio Gaúcha, quando foi comentar esses dias, vivi forçosamente, depois de 3 semanas da gente batendo nisso, né? A Rádio Gaúcha foi comentar, César, porque o negócio ficou muito grande, a executiva da Fraport pediu uma entrevista na Rádio Gaúcha para fazer contenção de danos, né? Não, então não é bem assim, porque o seguro só cobre não sei quanto, que não sei o quê. Estavam pedindo R$1 bilhão do meu dinheiro, do nosso dinheiro, R$1 bilhão. Foi dar uma entrevista na Rádio Gaúcha, falou um monte de coisa, não foi contrastada, os colegas da Rádio Gaúcha, os quais elogiei, na hora eu critiquei. Leiam o contrato, tem 46 páginas, é de fácil assimilação. Não requer perícia para ler esse contrato, ele não é difícil. Eu juro por Deus, está na internet. Contrato Fraport Salgado Filho, o primeiro PDF que aparece é o contrato. Leiam o contrato. Uma colunista do jornal, a qual eu tenho o maior respeito, agora me tratou com muito desrespeito, a mim e ao ICL, né? Porque quem vem falando isso, fazendo uma leitura criativa do contrato. Fui acusado de fazer a leitura criativa do contrato. Rosane Oliveira, é o nome da nossa colega.
Dona Rosane, antes fazer leitura criativa do que fazer leitura alguma. A senhora sequer leu o contrato e se leu, fez de conta que não leu, porque ia pisar no calo da Fraport, tá? O Leandro, como é que é mesmo o nome? O César, aquele? César? Calechão, né? Trabalha onde mesmo? No IXL? Dona Rosane, nós, com o nosso jornalismo aqui, a gente poupou que, inclusive, a senhora, como contribuinte, gastasse, no mínimo, 700 milhões de reais, porque a pedida inicial era 1 bilhão, Vivi. 2 semanas depois que a gente começou a pisar nessa história, virou 300 milhões, César. Então já não era mais 1 bilhão, né? Isso que ele fala é muito importante, gente, porque, aliás, reiterando o que o chat falou, alguns pontos de São Paulo, depois desse documentário que eu fiz sobre a Sabesp, continuam sem água. Sim, eu sei que Cidade de Tiradentes continuou, o governo saiu do Alckmin e foi para outros nomes de direita e continuou uma porcaria a gestão da Sabesp, que não deve ser privatizada por isso, gente. Ela deve ter uma gestão pública melhor. Mas o que o Demore está falando nessa questão da privatização do Aeroporto Salgado Filho é muito importante, porque esses veículos, esses jornais da mídia convencional, todos eles são submetidos à propaganda dos governos estaduais, das prefeituras. Essa colunista mesmo, a Rosiane Oliveira, ela é conhecida, o meu amigo Viário diz que ela é como se fosse a Eliane Cantanhede ali do Rio Grande do Sul. Então ela passa pano para os governos locais, gente, e por isso que é muito importante veículos aqui como o próprio Meteoro, como o ICL Notícias, como todos os sites de esquerda que a gente conhece, que são guiados pelas reais demandas populares, pelas demandas de movimento social, pelas demandas de mais empresas públicas, porque esses interesses aí que são submetidos a esses governos de direita, eles sempre vão defender a privatização, eles sempre vão defender as empresas, eles cedem a um anunciante local e eles sempre vão fazer de tudo para desmoralizar o nosso trabalho, mesmo que a gente tenha mais audiência às vezes do que esses veículos. Eu acho que o ICL está de parabéns por fazer isso, é o que bons repórteres fazem. A gente tem que se focar em um assunto só, porque uma metrópole do tamanho de Porto Alegre ficar sem aeroporto, e ainda mais pela falta de cuidados que teve nessa enchente, é um absurdo completo. E essa reportagem do Leandro, Lúcio, acabou suscitando o trabalho do deputado Matheus Gomes, do PSOL, do Rio Grande do Sul, que ele está fazendo uma investigação mais profunda sobre essa concessão do aeroporto. Eu acho que é legal a gente mostrar o vídeo que o Matheus gravou também. O Matheus que está levando em frente as denúncias que estão sendo feitas pelo ICL e que a gente repercute agora. Vamos lá. Muito importante, precisa da tua atenção. Eu tive acesso a documentos comprometedores que mostram como obras da Fraport realizadas aqui no Aeroporto Salgado Filho modificaram e enfraqueceram o sistema de proteção contra cheias em Porto Alegre. São documentos que comprovam a Fraport agiu de forma irresponsável na prevenção às enchentes com a conivência da prefeitura. Nas últimas semanas, eu e a minha equipe nos debruçamos sobre centenas de páginas que têm força para modificar os termos da negociação atual entre a Fraport e o governo federal, agilizando a reabertura do aeroporto. Por isso, eu peço que vocês acompanhem o vídeo até o final. A documentação começa com a privatização em 2017, quando a Fraport assume o compromisso de fazer o prédio de estacionamento, o novo terminal e a ampliação da pista. Já no início de 2018, o estudo de viabilidade urbanística foi aprovado pela CAUGE, uma comissão formada por diversas secretarias da prefeitura. Prestem atenção nesse documento porque ele é muito importante. Aqui, os engenheiros do antigo DEP fizeram uma série de diretrizes que a Fraport deveria seguir para qualificar e preservar o sistema de proteção contra as cheias. E tem uma coisa fundamental para a gente entender. O sistema de proteção contra as cheias atravessa o território do aeroporto, como a casa de bomba Silvio Brum, o famoso dique que deu nome à Vila Dique e o conduto forçado do Arroio Areia. Ou seja, ao assumir a responsabilidade pelo aeroporto, a Fraport deveria organizar tudo isso junto com o município. Mas não foi isso que aconteceu. Os documentos comprovam que a empresa alemã não quis fornecer dados técnicos à prefeitura, nem realizar obras que se adaptassem ao sistema de proteção contra as cheias, muito menos aceitar qualquer tipo de fiscalização do poder público municipal. Ao fazer isso, eles criaram um sistema de drenagem concorrente ao administrado pela prefeitura. Um absurdo. Numa manobra para tentar simplificar as obras e economizar dinheiro. Hoje a gente já sabe que para a Fraport, esse é o barato que sai caro. Mas aí vocês podem me perguntar, e a prefeitura no meio de tudo isso? Os documentos que eu tenho comprovam que isso só foi possível porque os CCs da prefeitura atuaram em todas as fases do processo para que a Fraport pudesse fazer o que ela bem entendesse. E nesse ponto eu vou dar 2 exemplos. Em 2018, a análise dos projetos da Fraport
foi interrompida abruptamente no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, a mando de um CC do ex-prefeito Marquesan, que coordenava o jurídico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Depois disso, a Fraport iniciou as obras sem a aprovação do projeto de drenagem. Um absurdo que naquela época tentou ser impedido por engenheiros do antigo DEP. E aí vem mais uma interferência política. Em vez desses servidores altamente especializados fazer a análise, o processo parou na mesa de outro CC do Marquesan, que não fez análise nenhuma. Só uma reuniãozinha com a Fraport e deu o caso por encerrado. E foi assim que a vontade da Fraport se concretizou. A prefeitura não fiscalizou a obra em momento algum. Os técnicos do município só acessaram a área entre 2021 e 2022, depois que todas as obras já tinham sido... A gente tem aí uma empresa, uma multinacional alemã, que faz a gestão, inclusive, em Frankfurt, que tem o maior aeroporto da Alemanha, não obedecendo o mínimo da legislação para, de fato, ter um plano contra essas cheias, com o total benefício da gestão Nelson Marquesan e agora do Sebastião Melo, sendo que, quando o Sebastião Melo foi eleito prefeito de Porto Alegre, a gente tinha uma oponente como a Manuela Dávila, que tinha um plano, de fato, para conter as cheias e as enchentes que aconteciam em Porto Alegre. Essa empresa tentou cobrar do governo federal 1 bilhão de dinheiro público para abrir o aeroporto só no mês de dezembro. E aí vocês veem, tem duas matérias que eu separei aqui para mostrar para vocês. Primeiro, o ICL está cobrindo esse assunto. Se você puder mostrar na tela, já está na tela aqui. Uhum. Desde o final de junho, o Demore ele viajou para o Rio Grande do Sul e passou a cobrir essa questão, a inundação da pista, os danos às máquinas, esse suposto prejuízo de 1 bilhão e a possibilidade do aeroporto só abrir em dezembro. E aí, desde quando foram denunciados os contratos, os valores envolvidos, a falta de cuidado. Agora o Matheus está fazendo uma denúncia mais grave até do que o próprio ICL. Parece que o aeroporto não teve o mínimo cuidado nem com a instalação das suas estruturas. A gente agora está vendo eles rapidamente fazerem a limpeza de todo o terminal que ficou inundado. E aí tem essa nota aqui do IFOMANI no dia 1º de julho, se você puder mudar só para a segunda matéria, que aí é o que a gente estava falando antes de entrar aqui no ar até, né? É o famoso privatizar os lucros e socializar os prejuízos, né? Mas na hora que os caras são pegos no pulo do gato, eles já começam a trabalhar rapidinho para limpar o que aconteceu com o aeroporto Salgado Filho. Ele ainda não está aberto, mas aparentemente a gente vai ter o aeroporto retomado na primeira quinzena de julho, ou seja, nos próximos dias. Porque o prazo inicial, quando a empresa estava pleiteando esses valores, era final do ano. Né? Não, dezembro. Porque só dezembro, né? Ou seja, quando aparece problema financeiro, quando aparece problema de gestão, quando aparece... Aí a empresa age rápido. Para vocês entenderem, gente, qual que é a questão da privatização. Você pode ser um cara, inclusive, a favor de empresas privadas brasileiras, mas multinacional, alemã, ela não vai ligar para os interesses nacionais, ela vai querer tirar o maior lucro dessa questão, a menos que a gente tenha jornalismo investigativo apurando essas questões. A gente já abordou no outro corte aqui sobre o caso das Americanas. Tem muita corrupção no meio privado, gente, muita corrupção. Muito benefício que esses caras recebem de governos. E muito desses benefícios que eles recebem de governos acontece porque não tem jornalismo investigativo, porque veículos como a Rádio Gaúcha e o Jornal Zero Hora, submetidos aos interesses dos governos estaduais e dos municípios, não cobrem direito o assunto. A gente tem um problema crônico no Brasil que, assim, se por um lado a gente teve a ideologia americana que traz lá nos anos 60 a separação da igreja e do Estado, que é o setor comercial e editorial das empresas jornalísticas, que as empresas jornalísticas têm que apurar casos, escândalos, mesmo que se o cara for anunciante do jornal. Na prática, os veículos brasileiros, ainda mais os de direita, eles vão obedecer à lógica do anunciante, eles vão obedecer à lógica das marcas, eles não vão incomodar um anunciante privado que vai quitar as dívidas que muitas vezes aquele jornal tem. É muito duro isso, mas ainda bem que a gente tem esses meios eletrônicos, a gente tem canais de YouTube que estão atrás dessas questões. Tudo isso precisa ser levado às claras.
O Rio Grande do Sul passou por dias terríveis com essas enchentes e a gente tem que cobrar não só governos, não só o governo federal, que é o que tentam fazer para tentar afetar o Lula, sendo que o governo federal fez a sua parte na medida do possível, mas a gente tem que cobrar, sobretudo, o que essas empresas, o que é esse mar de privatizações que aconteceram no Rio Grande do Sul, que de fato eles assumiram de responsabilidade depois desse desastre desastre regional, Lúcio. Não, esses pontos que o Matheus traz ali nos contratos, cadê o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul? Cadê o CGE? Cadê a CGE? Por que os órgãos de controle não estavam fiscalizando isso? É um escândalo, me desculpe, mas é um escândalo. E privatização acontecida quando? Governo Temer, governo Bolsonaro. Cadê esses órgãos? Os órgãos que foram todos machões lá para falar, não, a Dilma pedalou, tinha que sofrer impeachment mesmo e tal, porque fez contabilidade criativa. E aí, quando acontece a contabilidade criativa feita por empresa privada, os órgãos não fiscalizam. Exatamente. A gente não vai deixar abaixo, não. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Pedro, eu quero te convidar para a gente ver um Clube do Fim. Topa? Bora, vambora. Muito bem, o nosso Clube do Fim é o nosso clube de membros aqui do Meteoro. Por uma colaboração simbólica, você ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho e também pode participar lá do nosso grupo Telegram, interagir com a galera do Meteoro, receber conteúdo exclusivo, antecipado, uma curadoria de conteúdo especial que a gente leva para vocês lá. Hoje eu trouxe uma pitadinha para vocês aqui de alguns conteúdos curiosos que a gente acha pela internet, a gente vê que faz sentido, é legal, é interessante, a gente traz aqui. Pedro, acho que você vai gostar dessa, olha só. Vamos ver. O rapaz, ele fez uma arte aí... Um coffin com... Weezing, na verdade, né? Esse já é Weezing, né? Já é evolução. É verdade. Com uma caneta 3D. Olha só, primeiro ele faz o molde. Deixa eu tirar o áudio aqui só para não desmonetizar. Aí ele usa ali a caneta 3D. Pô, vocês acertaram no Clube do Fim, eu sou fã de Pokémon. Pô, perfeito. Temos que pegar, isso mesmo. E aí ele vai montando ali... Eu jogava, Lúcio, nas ligas oficiais de Game Boy. Eu era muito nerdão. Aí já é um nível acima. Eu tinha um save de Pokémon Gold de 700 horas. Caramba! Ó, ele fez todo um trabalho ali, colocou um carregador. Vamos ver legal, o que ele vai colocar aí dentro. Ó lá! Eita. Sabe, né? Aqueles... essa fumacinha aí que afasta inseto. Olha que legal. Que animal, gente. Muito bom. Adorei. Pode ser pra incenso também. Se a gente não tivesse combinado, não teria dado tão certo esse Clube do Fim. Vocês pegaram um assunto que eu adoro. Muito bom, né? Eu cobri, inclusive, o campeonato de Pokémon de TGM aqui no Brasil. Teve... TCG, perdão. Né? Perdão, isso, TCG. Também joguei esse negócio. Cara, eu jogava muito esse bagulho. Que maravilha. Então, pronto. Agora a gente já tem que combinar de jogar Pokémon. Gostou, Pedro? Temos que combinar. Adorei, muito bacana. Pra gente ficar um pouco mais pra cima, que eu só trago umas notícias aqui. Pode separar os clubes do fim de videogame que a gente faz. Pedro, obrigado pelas informações, viu? Obrigado, querido. É isso aí. Não vai embora ainda. Eu te agradeço por estar até agora aqui com a gente nessa informação, nessa notícia, nesse corte. Mas eu quero te convidar para participar aí da TV Cringe, é um novo canal do Meteoro, em que a gente tem vídeo ensaios, react, um pouco de TV dos anos 90. A gente fala sobre história, cultura, filosofia, arte, tem muita coisa legal lá no TV Cringe. Então eu te convido para se inscrever se você quiser. Vou deixar aqui embaixo youtube.com/tvcringebrasil e a gente tem esses vídeos ensaios que são um formato novo, mas que se conectam lá com o início do Meteoro, né? A galera fala, nossa, que saudade daqueles vídeos no Meteoro que tinha uma discussão sobre cultura, sobre arte, filosofia. Tá aqui, TV Cringe. Olha só se inscrever aqui e ver os últimos vídeos que a gente tem aqui. Eu gosto muito também desse vídeo aqui, que é por isso que não fazem mais carros coloridos. Quer saber o porquê que não fazem mais carros coloridos? Não sei se você, na rua, né, quando começa a ver só prata, branco, preto. Por quê? Tem um motivo. Não vou te contar porque é spoiler, então você vai ter que ir lá na TV Cringe para descobrir, tá bom? Grande abraço, até a próxima.